ligeiro atraso aqui de 5 minutos, porque houve uma queda de energia aqui, creio que nessa região da cidade onde eu estou, e agora estou indo aqui pelo 5G no Instagram, e no YouTube eu vou subir a gravação. Não consegui a conexão, então caiu energia agora há pouco. Mas vamos trabalhar, vamos conversar conforme nossa proposta, que é fazer uma viagem, por assim dizer, panorâmica sobre o Novo Testamento. Nós vamos fazer uma sequência de estudos aos domingos, não sei quantos domingos, vamos, por assim dizer, passeando aqui pelo Novo Testamento, tratando de diversos assuntos. Eu não vou fazer um estudo sequenciado, por exemplo, começando no primeiro capítulo de Mateus e terminando no último capítulo do Apocalipse. Não, nós vamos escolhendo temas dentro dessa estrutura, nós vamos escolhendo temas. E para começar o nosso estudo, hoje o primeiro dia, nós vamos conversar sobre o Sermão do Monte. Mas antes disso, uma panorâmica do Novo Testamento seria interessante nós fazermos. Essa panorâmica para entender essa ideia do Novo Testamento. A ideia de testamento, ela vem de uma ideia de uma primeira aliança entre Deus e as pessoas e uma segunda aliança entre Deus e as pessoas, segunda aliança essa que viria após o Cristo. Essa segunda aliança, essa retomada, viria com a presença do Cristo. Então, por isso vem a ideia de duas alianças e vem a ideia de Primeiro Testamento, Segundo Testamento. A ideia de testamento, a palavra testamento, ela vem da ideia de uma continuidade, de deixar algo, né? De testar. Testar não no sentido de teste, testar no sentido de deixar algo para a posteridade, deixar algo para o futuro. Como nós temos na linguagem jurídica o testamento de uma pessoa para com outra ou outras pessoas. Então a ideia de chamar testamento não é por causa de texto, não é por causa de teste, é sim por causa de algo que é perene, que foi deixado, que foi um legado, por assim dizer, deixado pelo Senhor, né? É bom também nós observarmos que essa denominação Deus, nós usamos hoje, mas a linguagem, a característica da época do Velho Testamento e até também do Novo Testamento, não era nominar o Criador. Então eles o chamavam por Senhor. Então, quando se diz feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, na verdade feliz é a nação cujo Senhor, né, dela cuida. Então, eles não se referiam a Deus. O aramaico, o hebraico, né, o Yod-Re, Vav-Re, né, são letras, então não tem nome estabelecido. E aí até diziam o impronunciável, né, Yod-Re, Vav-Re, né, YHWH. YHWH são consoantes impronunciáveis. Então, por isso, quando se referiam a Deus, ou soletravam essas letras, YHWH, Yod-Re, Vav-Re, ou diziam o impronunciável, ou diziam, ou nada diziam, silenciavam quando se referia ao nome, e também chamavam por Senhor, El, como El Shaddai, Senhor Todo-Poderoso. Então, essa ideia de testamentos vem em função disso. Aquilo que deixou, depois veio Cristo, aquilo que ele deixou. Então, por isso dividem em primeiro, né, o Velho Testamento
e Novo Testamento, nova mensagem, nova herança, novo legado. E se nós olharmos os registros bíblicos, ou no registro bíblico, nós veremos que entre o fim do último escrito do Velho Testamento que está na Bíblia e o início dos escritos do Novo Testamento, são muitos anos de diferença. Nas Bíblias, por assim chamá-las, protestantes, o último livro do Velho Testamento é o livro de Malaquias, profeta Malaquias. Entre esse livro, o profeta Malaquias, e o primeiro livro, que é o Evangelho de Mateus, são mais de 400 anos de história. Vejam, mais de 400 anos de história. Entre o último livro que está no Velho Testamento, das Bíblias, por assim chamá-las, protestantes, e o primeiro livro do Novo Testamento, 400 anos. Nas Bíblias católicas, o último livro, ou último escrito, é o livro dos Macabeus. Entre a história dos Macabeus e o início do Novo Testamento, foram mais ou menos 160 anos. Mais ou menos 160 anos. Entre o Macabeus e o Novo Testamento. Então percebamos o quão distante é em história a compilação no sentido dos fatos narrados no Novo Testamento com os fatos narrados do Velho Testamento. Então alguém pergunta, mas tem diferença entre as Bíblias protestantes e Bíblia católica? Sim, sim. No Velho Testamento há diferença. No Novo Testamento não, os livros são os mesmos. Mas no Velho Testamento, as Bíblias católicas apresentam 7 livros a mais do que as Bíblias protestantes. Ou, se quiserem, as Bíblias protestantes têm 7 livros a menos no Velho Testamento do que nas Bíblias católicas. Isso é uma questão de ordem teológica. Quando se traduziu a Bíblia, começando lá com Martinho Lutero, no século XVI, ele entendeu que esses 7 livros, como o livro de Tobias, o próprio Macabeus, esses 7 livros não seriam livros inspirados, seriam apócrifos. E a tradição católica entende que esses livros são inspirados, eles são chamados deuterocanônicos. Então, por isso, na Bíblia católica, o Velho Testamento tem 7 livros a mais do que as Bíblias protestantes, as Bíblias evangélicas. Então, não é que uma é melhor do que a outra, não é isso. É o conceito teológico que, para as Bíblias, eu as chamo de forma genérica, protestantes ou evangélicas, fique à vontade, para as Bíblias evangélicas ou protestantes, a ideia é que esses 7 livros sejam apócrifos, não tinham a mesma inspiração, porque não constavam em todas as fontes, a fonte T, a fonte H. Já para a Igreja Católica, na compilação, na tradução feita lá no século IV, né, por São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, ele trabalhou a ideia com esses 7 livros, mas teologicamente chamando-os de deuterocanônicos. Mas independentemente se com o livro de Macabeus ou sem o livro de Macabeus, são décadas de diferença em termos cronológicos entre o fechamento da estrutura do Velho Testamento e a estrutura factual do Novo Testamento. Não digo em termos de edição, não é isso. Os fatos narrados, o último fato narrado e o primeiro fato narrado, ou seja, o último do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento, há uma distância temporal enorme. Do profeta Malaquias, que é o último livro das Bíblias evangélicas ou protestantes, ao primeiro capítulo, ou seja, ao Evangelho de Mateus, mais de 400 anos. Do livro de Macabeus, que foi o último livro, que é o último livro constante no Velho Testamento das Bíblias católicas, até o livro de Mateus, ou seja, mais de 160 anos. Então, são estruturas diferentes. São estruturas diferentes. Esse é um ponto que se precisa observar.
O Velho Testamento, a estrutura dele é eminentemente hebraica, no sentido de estilo literário, e o Novo Testamento, o estilo literário é grego. É grego. Ou seja, as palavras que foram trazidas e traduzidas para o grego desde a Septuaginta, mas especificamente os escritos do Novo Testamento, que foram em grego também, a escrita é grega, traz essa cultura grega. Quando nós escrevemos numa língua, nós trazemos a cultura daquela língua. Então, se eu escrevo em português, eu trago não só o aspecto fonético, o aspecto gramatical, o aspecto morfológico da língua portuguesa. Quando eu escrevo em inglês, eu trago o aspecto morfológico, gramatical, estilístico, semântico da língua inglesa. É importante entendermos isso, porque tradução não é simplesmente trazer o termo e replicá-lo na outra língua. Há um conjunto semântico e não somente etimológico. Então, quando se narra numa língua, se escreve numa língua, utiliza-se a cultura que caracteriza aquela língua, utiliza-se a semântica daquela língua. Então, é bom entendermos que a estrutura semântica, a estrutura cultural do Velho Testamento, ela diferencia-se da semântica e da estrutura cultural do Novo Testamento, e por isso essa observação de distância temporal é importante. Além de uma característica cultural, temos ainda a distância temporal, ok? É bom eu fazer essa panorâmica, essa explicação panorâmica, já que é o nosso primeiro encontro para essa viagem no Novo Testamento. Então, vamos explicar bem essa estrutura, essa composição. No caso do Novo Testamento, as Bíblias católicas, as Bíblias protestantes, trazem os mesmos livros, diferentemente do Velho Testamento. Agora, há um ponto também importante para que nós trabalhemos. Nós veremos aqui. Jesus, ele era, por assim chamá-lo, judeu. Ele vinha da estrutura judaica. Ele era aquele cumpridor das leis judaicas. Ele transitava pela estrutura do pensamento judaico. Nesse sentido, então, Jesus trazia o Velho Testamento. Várias de suas falas, elas estão ligadas ao Velho Testamento. Ele traz a estrutura, porque senão ele não estaria cumprindo ele mesmo aquilo que ele havia dito, quando ele diz: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. E eu dar o verdadeiro cumprimento significa que ele entendia, conhecia a lei judaica. Então, por isso, nós temos características do pensamento judaico trazidas na escrita segundo o estilo grego de semântica, gramática, textualidade, morfologia. Isso é importante entender, tá? Então, aqui o propósito da nossa conversa, dessa viagem pelo Novo Testamento, não é um propósito de leituras místicas, mas leituras em que a historiografia, a parte até da teologia, da exegese, né, contemplam. E, óbvio, também trazemos elementos que o pensamento espírita também ali trabalhou. O Novo Testamento foi muito bem trabalhado nessa forma de textos ou trechos lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a proposta aqui não é fazermos estudos místicos, mas leituras em que tentaremos contextualizar na cultura hebraica, na cultura grega, contextualizar
na escrita hebraica, na escrita grega. Contextualizar dentro da exegese, por assim entendê-la, como exegese aceita alguns traços teológicos. Então essa é a ideia do nosso estudo, das nossas reuniões, por assim chamá-las mineiramente, domingueiras. Então essa é a ideia. E por que nós vamos falar do Sermão do Monte? Ou Sermão da Planície? Se olharmos em Lucas, a exegese entende que o Sermão do Monte trazido em Mateus equivale-se ao Sermão da Planície, trazida por Lucas. Embora em Mateus nós tenhamos o sermão, eu chamaria, completo, e Lucas nós temos salpicos do sermão. Esse Sermão do Monte, ele não se limita às bem-aventuranças. Muitos, quando falam Sermão do Monte, vem à mente a ideia das bem-aventuranças. Mas, na verdade, o Sermão do Monte tem as bem-aventuranças como um dos itens. O Sermão do Monte, as bem-aventuranças são, digamos, o item de abertura, o item de abertura. Mas não é todo o sermão. Ele começa com as bem-aventuranças. Então, no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, vai falar aos discípulos, quando ele diz lá, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, vai falar sobre a estrutura da lei dita lá aos antigos, sobre a lei, quando ele diz, ouviste o que foi dito, ou seja, ele traz aquilo que vigorava e ele traz nova interpretação, ou novo entendimento, ou nova aplicabilidade para esses ditos do passado. Por isso ele diz, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Né? Esses são os pontos. Né? Nós temos ali dos juramentos, das vinganças, da solicitude pela vida, dos juízos temerários. São diversos tópicos que Jesus ali trabalha. Por isso, muitos historiógrafos, historiadores, exegetas, muitos teólogos e até ateus entendem que o Sermão do Monte simboliza o conjunto de ensinamentos do Cristo. É como se ele fosse uma síntese dos ensinamentos do Cristo. Essa forma de trabalhar diversos assuntos, das bem-aventuranças a questões da lei. Dizem até alguns historiadores, eu particularmente nunca li efetivamente como um discurso, mas dizem os historiadores que Mohandas Gandhi teria dito que o Sermão do Monte simboliza toda a estrutura do cristianismo. Ele teria dito, segundo alguns, que se perdêssemos todos o Novo Testamento e salvássemos o Sermão do Monte, o Novo Testamento estaria salvo. Dizem alguns historiadores que Gandhi teria dito isso. Como eu não li em escritos diretos de Gandhi, eu não posso dizer que ele disse isso. Eu posso dizer que tem sentido essa frase, porque de fato, se nós entendêssemos bem o Sermão do Monte, nós teríamos um conhecimento bem profundo das estruturas que Jesus nos trouxe, muito mesmo, né? Então vamos lá, né, conversar um pouco sobre o Sermão do Monte, e eu optei em seguir a estrutura de Mateus, que está nos capítulos, desculpe, me deu um branco aqui, que está nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho, né? 5, 6 e 7. E
Antes de começar, só fazendo um adendo, eu vi aqui no Instagram várias pessoas ponderando, não está no YouTube, tivemos uma queda de energia aqui, pelo menos na região onde moro, em Patrocínio, e a queda de energia não me permitiu acessar os dois aparelhos que eu uso para fazer YouTube e Instagram. Então eu estou fazendo pelo 5G, até num local aqui meio adaptado, para que eu pudesse aproveitar a luz do dia. Deve ser que o som inclusive deve estar dando eco, porque o lugar onde estou, e agora começou a chover, então pode ser que dê mais eco, que eu vou ter que fechar um pouco ali a janela, para poder, e até o barulho da chuva pode incomodar um pouco, mas chuva é sempre bem-vinda, né? Ainda mais aqui na nossa região, que ficamos mais de 160 dias sem chuva, e é uma região agrícola, e a chuva é fundamental. Então, bem-vinda, né, a chuva. Mas feitas as explicações de ordem técnica, vamos aqui voltar para o texto. Então, nós temos o Sermão do Monte em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. E começa pelas bem-aventuranças, que já nos leva a ter que fazer uma observação. Qual observação? A expressão bem-aventurança. É importante nós observarmos isso. A expressão bem-aventurança. Por quê? Porque aí está uma das questões que eu disse antes, está um dos itens, está um dos detalhes da simbologia tradutora, ou seja, a estrutura da tradução. Porque se nós olharmos a expressão bem-aventuranças, ou bem-aventurança, ou bem-aventurado, no português, ela vem da tradução grega, cuja palavra é makarios. Makarios significa felizes, alegres. Mas a palavra makarios, assim trazida para o grego, ela vem da palavra hebraica e também aramaica, ashrei. Ashrei não significa necessariamente felizes. Ashrei significa avante, siga em frente, seria a ideia. Ashrei, siga em frente, avante. Mas vejam, Ashrei, siga em frente, avante, que nós encontraremos no Salmo número 1, no Salmo 119, por isso eu disse, Jesus, ele conhecia o Velho Testamento, ou melhor, ele conhecia as Escrituras, e as suas falas, ele sempre trazia elementos do Velho Testamento. Quando ele usa a expressão Ashrei, essa expressão Ashrei é uma expressão que está no início do Salmo 1, depois dei uma lida, um belíssimo salmo, e no início do Salmo 119, que é um dos maiores salmos. Então vejam, estrutura do Velho Testamento, Salmo 1, Salmo 19, Ashrei, e Jesus pega essa estrutura de dois salmos significativos, e começa a falar para aquele povo, abrindo aquilo que a exegese chamou por Sermão do Monte. Mas vejamos, Ashrei, avante, e tem sentido histórico a expressão Ashrei? Tem sentido histórico porque era um povo oprimido, e não só da época do Cristo. Se olharmos a história do povo hebreu, nós veremos ciclos opressores, disputas constantes, desde lá de Josué, na estrutura de Jericó, até os dias atuais. Então nós percebemos que a expressão Ashrei, ou seja, avante, ela tem um encaixe histórico, ela tem um porquê histórico. E esse avante, por exemplo, quando foram cativos no Egito, quando foram cativos na Babilônia, nas diásporas, tinha um sentido. Ali na época do Cristo, um povo dominado pelos romanos, então havia sentido. Essa expressão, então, Ashrei, ela tem um sentido, ela tem um porquê.
E quando levada ao grego, ela foi levada, ashrei, traduzida para makarioi. Makarioi já significa feliz. Feliz aquele, feliz, feliz, feliz. E quando veio para o latim, e do latim para a língua portuguesa, porque nós temos que entender que as traduções vieram e as línguas se sucederam, o latim, então, traz a ideia de makarioi como feliz, bem-aventurado, e aí para a língua portuguesa ficou bem-aventurados. Perceberam a importância da característica da tradução, em qual língua se está traduzindo? Por isso nós encontramos diversas traduções com a expressão felizes, alegres daqueles, bem-aventurados, que é aquela, digamos, expressão tradicionalmente reconhecida. E se nós voltarmos ao primeiro, ou seja, aquilo que em tese Jesus teria falado, ashrei, tanto no aramaico quanto no hebraico, ashrei, já que há palavras que se assemelhavam, né? Já que aramaico é uma língua antiga, já não mais em uso, se assemelhavam, então ashrei, avante, ou seja, bom ânimo, animem-se. Veja, é um sermão de bom ânimo. É um sermão, se nós olharmos, bem-aventurados aqueles que, dão a ideia de um sermão passivo. De um sermão passivo. Bem-aventurados, quer dizer, aguentem aí, é assim mesmo, tolerem. Mas quando vem a ideia de avante, perseverem, já muda o sentido. Já muda a força do sermão. Já muda a força das bem-aventuranças. Já é assim, tende bom ânimo. Já é assim, persevere. Já é assim, avante. E também, óbvio, bem-aventurados, felizes daqueles que se esforçam, que avançam. Então, vejam o quão forte foi esse sermão. O quão forte foi Jesus iniciar essa fala, justamente com a expressão ashrei, bem-aventurados, avante, persevere. Essa é a ideia. Então vejamos que sermão incentivador, que sermão que daria ou deu àquelas pessoas, e até hoje nos dá, esse bom ânimo para seguirmos. Desculpe o som da chuva, é o que eu disse, tive que vir aqui para a área externa, já que tive problema de energia. E eu vi que agora a energia retornou, a energia elétrica retornou. Mas já estou aqui, não tem sentido eu desligar e ligar de novo, então vamos ficar por aqui nesse estudo de hoje, né? E aprecie a chuva, né? Aprecie aqui essa chuva. Aqui no Instagram fica até mais fácil de ver pela característica do aparelho. No YouTube, quando subir o vídeo, eu estou subindo por outro equipamento, vai ficar um pouco embaçado aqui atrás, mas tudo bem. Vamos seguir. Bom, então assim, dentro desse conceito, ashrei, makarioi, ou bem-aventurado, vem o texto. Jesus ali, logo no início da sua pregação, se nós olharmos o capítulo anterior, o capítulo 4, nós veremos que Jesus começa a sua pregação quando ele fica sabendo que João Batista estava preso. E sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, fazei penitências, pois o reino de Deus está próximo. Vejam, até nesse aspecto, João pregava, Jesus não pregava. Olha que interessante, João pregava, Jesus não pregava. Jesus, sabendo que João estava preso, e óbvio, dali seria sentenciado à morte, ele começa a pregar. Como que, para que dois pregando, se um podia pregar mais, ou seja, o Cristo? E por que dizemos se um poderia pregar mais? Porque João Batista disse isso. João Batista, ele disse, é necessário que ele cresça e eu me diminua. Veja, é necessário que ele cresça e eu me diminua.
E aí João então vai fazer aquela advertência a Herodes, Herodes o prende, e sabendo Jesus que João estava preso, começou a pregar. E nesse começou a pregar, logo no início vem esse momento, em que Mateus escreve assim: vendo Jesus a multidão, ou as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo. Olha que interessante. Se nós pegarmos as traduções, aqui eu uso, para facilitar, bem mais antiguinho, mas só para você se situar, está bem estragadinho, né? Tá vendo? Eu uso muito essa Bíblia de Estudos de Almeida, que eu acho uma Bíblia muito interessante, pela característica de tradução dela. Eu tenho outras várias aqui, mas eu estou acompanhando hoje por essa. Pode ser que no próximo domingo eu use outra, mas a estrutura de tradução dessa Bíblia eu acho muito interessante. E é uma tradução de João Ferreira de Almeida, né, óbvio, revista e atualizada, mas guarda, e ela tem notas de rodapés muito bem estruturadas, essas notas de rodapé e as referências do Velho Testamento e das referências cruzadas, muito interessantes. Então eu opto em usar muito essa Bíblia de Estudos de Genebra, né? Bíblia de Estudos de Genebra, gosto muito de utilizá-la por esse motivo. Então vocês podem encontrar outras traduções com outras características, mas eu gosto muito dessa. Então aqui ele abre dizendo isso, e depois vem com uma sequência de bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças estão, boa parte delas estão também lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec elegeu para tratar com elas, né? No capítulo 7 do Evangelho, capítulo 5, capítulo 9, capítulo 8, né? Está lá na estrutura, as bem-aventuranças. E agora que vem o detalhe, nada em Jesus era aleatório, tudo que Jesus tratava, ele tratava com um objetivo. Então, quando olhamos as bem-aventuranças, o que nós vemos? 9 bem-aventuranças, as 7 primeiras, ou as 7 delas, tratando de incentivo, no aspecto de virtudes, e 2 delas, a 8ª e a 9ª, tratando de incentivo, mas por perseguição. Como se fosse, aí vem a importância do Ashley, né, do Avante. O trabalho, aquelas 2 últimas, a 8ª e 9ª, perseguidos por causa da justiça ou perseguidos por causa dele, o Cristo, elas são de consequências incentivadoras de perseguição. As 7 outras, da primeira à 7ª, elas são um esboço de comportamento, um esboço de virtudes. E aí vem o ponto interessante para se fazer a leitura e o entendimento da sequência dessas virtudes. Da primeira lá, os pobres pelo Espírito, à 7ª, os pacificadores. Se nós olharmos dessa primeira bem-aventurança, os pobres pelo Espírito, e a 7ª, os pacificadores, nós veremos uma escala ascendente de virtudes, como se fosse uma escada, de maneira tal que não se ascenderia ao 2º degrau, senão pisando no primeiro, ou seja, ascendendo-se ao primeiro, e não se chegaria ao 5º, senão passando pelo 1º, 2º, 3º e 4º degraus. Então, se nós observarmos, e isso nós faremos aqui na análise, veremos que são passos ascendentes em ascensão que nós precisamos dar. É como se dissesse: você quer ser pacificador, o 7º degrau, comece sendo pacífico, que é o 3º degrau, a 3ª bem-aventurança. Entenderam? Então é preciso que entendamos que não foram palavras soltas, foram, digamos, intencionalmente colocadas nessa ordem, como a nos dizer qual é a escada ascensional, como é a escala de virtudes. Porque muitos querem fazer aquilo
que para fazer aquilo que querem precisam ter virtudes que talvez não tenham. Muitos querem ser pacificadores, mas sequer são pacíficos. Então, quando nós olhamos a terceira bem-aventurança, olhamos ali a terceira bem-aventurança, nós veremos bem-aventurados os mansos e pacíficos. E se olharmos a sétima, veremos bem-aventurados os pacificadores. Vejam, pacífico está na terceira, pacificador está na sétima. Ser pacífico e ser pacificador são as mesmas coisas? Não. Ser pacífico é não devolver o mal. Ser pacificador é devolver o mal com o bem. Ser pacífico é o sentimento. Ser pacificador é a atitude. Não se tem uma verdadeira atitude sem um verdadeiro sentimento. Perceberam? Então, como pacificar se eu não sou pacífico? Como pacificar se eu não sou pacífico? Perceberam, então, essa escada? E aí, como Jesus começa, então, essa bem-aventurança? Ele começa falando da primeira virtude, como que a nos dizer, sem ela nós não cresceremos. Como que a nos dizer que sem essa virtude, outras nós não teríamos. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou pedir só licencinha, estamos em casa mesmo, eu vou me levantar só para abrir a janela aqui, que esquentou bastante a varanda. Não, a Leia disse ali, eu vou abrir para você, escutou. Aqui nós estamos em casa, aqui não tem nada de estúdio, tá? Naturalmente, se precisar levantar, me levanto, tranquilo, tá? Nós estamos em casa, é um estudo caseiro, não está sendo, não será editado, do jeito que está, fica, ou ficará. Porque se é do jeito que está, fica mesmo, né? Agora, do jeito que está, ficará, é melhor dizendo assim. Mas olhemos lá, primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, ou os pobres de Espírito. O Beto Holden, ele sugere pelo Espírito, ou seja, aquele que tem o Espírito humilde, bem-aventurados os humildes. Jesus abre o discurso, abre o sermão dizendo isso, dizendo bem-aventurados os humildes, como que a nos dizer, sem humildade nenhuma outra virtude consegue se acender, ou a nenhuma outra virtude consegue se acender. Por que não? Porque o ser que não tem a humildade, ele não se abre para o aprendizado. O ser que não tem a humildade, ele não consegue se perceber ignorante em alguns assuntos. O ser que não traz a humildade também não consegue sequer ensinar. Então, sem a humildade, o primeiro degrau, sem a humildade, não se acende virtualmente, em termos de virtudes, em termos de virtudes. É como se a pessoa dissesse, eu quero ser uma pessoa pacífica, mas se não traz a humildade, não chegará. Pacífica é o terceiro. Eu quero ser uma pessoa justa. Sem humildade não chegará, porque justiça é o quarto degrau. Eu quero ser misericordioso, não será sem a humildade. Por quê? Porque misericórdia é o quinto degrau, é a quinta bem-aventurança. Então, é para se colocar claramente que não temos condições de chegar ao topo senão por meio da escalada, senão da base para o topo. E a base é a humildade. Não é a maior das virtudes no aspecto de ascensão. O ser pacificador é mais alto, mas é a mais importante das virtudes, porque é a primeira. Sem ela, não se acende as outras. Sem ela, não se desenvolve as virtudes outras. Então ela passa a ser o elemento fundamental. E aí nós vamos ver uma frase de Jesus, que ele diz, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Veja, humilde de coração. Então, primeiro degrau, daí ela começa assim. Ele não começou bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. Ele foi dizer bem-aventurados os humildes. Primeiro degrau.
Aí ele nos traz o segundo degrau, a segunda bem-aventurança, o segundo item na escala, a resignação. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que choram. Vejam o primeiro, a primeira, bem-aventurados os humildes, os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. É como se dissesse, olha, a chave está aqui, para abrir a porta do reino dos céus. E esse reino dos céus, reino de Deus, se nós olharmos, por exemplo, a estrutura do capítulo 13 de Mateus, também estudaremos, nós veremos que o reino de Deus, Jesus traz em termos de parábolas, ele mostra que o reino de Deus é um campo interior. O reino de Deus é interior, é de interioridade. Como ele disse em outro momento, o reino de Deus não vem com aparências exteriores, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então, quando ele fala, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, não é só um aspecto de exterioridade. A humildade nos permite nos enxergar por dentro e limpar aqueles detritos que ainda trazemos. A humildade nos permite fazer a autoanálise, sem desculpas. Uma autoanálise parcimoniosa até. Então vejamos a importância do primeiro degrau. E aí no segundo, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A palavra que chora não é bater palma para quem sofre. Ele está dizendo, bem-aventurados os que se resignam. O choro ali, veja, vem de um coração humilde. O coração humilde não lamenta. O coração do humilde, ele se resigna. Resignação não é sinônimo de acomodação. Não é bem-aventurados os acomodados. É bem-aventurados os resignados. O que é acomodação? É a inércia absoluta. Aliás, inércia absoluta pegou até mal. É a inércia. É a paralisação. É a inatividade. É a inação. A acomodação. O acomodado é aquele que não busca a solução para os seus problemas, quer que ela já venha pronto. Diferentemente do resignado, aquele que se resigna é aquele que entende que no momento não há como agir, mas quando surgir o momento, ele age. Ou seja, o resignado aguarda o momento certo para fazer. O que é o momento certo? Quando ele está bem e quando as condições promovem quando as condições podem promover o resultado esperado. Isso é resignação. Agora, só se resigna aquele que traz a humildade. Só há resignação quando há humildade. Então, entenderam por que resignação é a segunda? Um coração resignado, primeiro ele precisa ser humilde, porque se a pessoa passa por dificuldades e não tem a humildade, ela gera a crítica. Se uma pessoa religiosa, a crítica contra o Criador. É o que vemos na questão 815 do Livro dos Espíritos, lá na questão 815, quando fala da prova do poder, da riqueza e a prova da miséria, dizendo que a miséria pode gerar a lamentação contra a providência. Veja, o coração resignado, ele não se lamenta, ele busca entender o porquê daquela dificuldade. E ele só consegue fazer isso porque traz a humildade, porque sabe que há algo superior, que há ser superior, que há forças maiores do que a dele, e busca se fortalecer. Por isso, sem a humildade não há resignação. Então, como a pessoa dizer assim, eu sou resignada, e é orgulhosa, e é prepotente, nunca será resignada. Então, primeiro a humildade, depois a resignação. Primeiro, bem-aventurados os pobres pelo Espírito, depois, bem-aventurados os resignados, bem-aventurados os que choram. Não é uma apologia ao sofrimento. Agora coloquemos a palavra ashrei, avante os que sofrem, avante os
pobres pelo Espírito, ou seja, sigam, continuem, porque pobres pelo Espírito, humilde, com a humildade você crescerá muito. Perceberam? Olha a importância daquela palavra original, o sentido original, avante. E quando se está em dificuldades, veja a importância da palavra original, Ashrei, avante. Vocês que estão em dificuldade, o texto estaria dizendo isso. Então não é um sentido assim, bem-aventurado no aspecto de, aguentem, no sentido assim, bem, aguentem, né? É assim mesmo. Não, avante, bem-aventurados, avante, ou seja, tenha a oportunidade, bem-aventurados por ter a oportunidade de resignar-se, mas primeiro, precisa ser humilde. E aí vamos para o terceiro passo, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados, mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Veja que interessante. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Só pode ser manso e pacífico, só pode ter a mansuetude o coração que é humilde e resignado. Como ter a mansuetude? Como trazer a ideia de manso e pacífico? Como trazer a paz, se não se traz humildade e resignação? Veja que interessante, para eu ter a paz eu preciso ser resignado e humilde. Porque paz não é questão externa, paz não é aquilo que me vem de fora, paz é aquilo que eu trago aqui dentro. Paz é aquilo que eu trago aqui dentro. Paz como diz Emmanuel, lá no capítulo 136 do livro Fonte Viva, lá no trechinho ele diz assim, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Vejam essa fala de Emmanuel, a paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Então paz é um aspecto interno, é algo interno, decorre da quitação da consciência para com a vida. Então só teria essa ideia da mansuetude e resignação aquele coração que internamente está equilibrado, ou seja, humilde e resignado. Como ter paz se eu estou revoltado? Se eu me revolto contra a providência? Se eu me revolto ante aos fatos para os quais não tenho força de controlá-los? Não tenho força para controlá-los. Então, quando se tem a resignação, se guarda a paz, tem-se a mansuetude. Mansuetude não significa ingenuidade. Mansuetude não significa obediência passiva. A mansuetude pode até significar obediência, mas obediência racional. Obediência racional. Suponhamos que a chuva que aqui agora caiu atrapalhasse algo que eu estava para fazer. Adianta eu me revoltar contra a chuva? Ela não parará ou não pararia porque eu gostaria. Então eu preciso me resignar. Que é resignar? Choveu. E aí? Posso fazer o quê? Ante aquela situação que a chuva em tese, não contribuiria. Sei lá, um evento na rua, a céu aberto, veio a chuva, não deu para fazer o evento, vou ficar bravo. Se eu não tiver a resignação e a humildade, não terei a mansuetude para isso. Agora, aquele coração resignado e humilde diz, tudo bem, outro dia faremos o evento. Mas que bom que choveu. Porque quantos outros precisariam ou precisavam dessa chuva? Quantas outras coisas importantes essa chuva, para elas a chuva contribuiu? Isso é ter a resignação. Perceberam a diferença de resignar com acomodar-se? Então essa condição de humildade e resignação permite desenvolver a mansuetude. A mansuetude. Por isso, a mansuetude é o terceiro degrau. Primeiro humilde, depois resignado, depois manso e pacífico. A Xiomara escreve aqui, no Instagram, como traz no Evangelho, segundo o Espiritismo, obediência ao consentimento da razão e a resignação ao consentimento do coração. Perfeito, muito bem lembrado, Xiomara, muito obrigado. Muito bem lembrado.
Perceberam isso? Olha aqui, quando a gente passa a ter esse olhar para as bem-aventuranças, esse sermão, ele se amplia. Esse sermão toma uma dimensão enorme. Ele passa a ter um sentido muito forte para a existência. E seguindo, um coração humilde, um coração resignado, um coração manso e pacífico, permite desenvolver a quarta virtude. Permite-nos ascender ao quarto degrau. Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Vejamos que a ideia de justiça, ela entra no quarto nível, ela entra lá no quarto degrau. Primeiro, é como se dissesse, para sermos justos, precisamos ser humildes, resignados e pacíficos. Porque vejam, buscar a justiça sem esses 3 degraus ascendidos, ou seja, sem a mansuetude, sem a resignação, sem a humildade, faz-nos justiceiros e não justos. Jesus não disse bem-aventurados os vingadores, ele não disse bem-aventurados os justiceiros, ele disse bem-aventurados os justos. Em que sentido? Que tem sede e fome de justiça. Sede e fome de justiça não é vingar. Sede e fome de justiça não é a pena de talhão, não é o tal e qual. Sede e fome de justiça é ser justo. E aí nós vamos observar, lá ainda no Sermão do Monte, vai ter um ponto, lá capítulo 6, 7, aliás, vai ter um ponto da solicitude pela vida que Jesus disse, é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Veja, a justiça de Deus é diferente da justiça que entendemos aqui na terra. Aqui entendemos justiça como vingança. Aqui quando falamos, houve justiça, quer dizer, bem feito, pagou com a mesma moeda. Isso é vingança. Isso é retribuição vingativa. Não há dúvida que uma pena tem o aspecto retributivo, não há dúvida. Mas a pena tem o aspecto educativo também. Tem o aspecto preventivo, que é a ideia da teoria geral das penas. Mas só se consegue assim ser se for humilde, se for resignado, se for pacífico, manso e pacífico. Senão a justiça passa a ser lavar a alma, não é assim que muitos dizem? Lavei minha alma, quer dizer, o outro sofreu, estou com a alma lavada, o outro sofreu. Isso não é senso de justiça, isso é senso de vingança. Se olharmos a questão número 13 do Livro dos Espíritos, que traz os atributos da divindade, traz a teodiceia, esse ramo da filosofia que estuda os atributos divinos, da metafísica. Se olharmos lá na questão número 13, um dos atributos da divindade é soberanamente justo e bom. Justo e bom. Bom sem ser justo também não. Eu não tenho como ser bom se não for justo. Esse ser bom sem ser justo pode ser bonzinho, simplesmente fazer algo em benefício próprio. Vou fazer o bem a alguém para ganhar de volta. Mas veja que o atributo da divindade foi soberanamente justo e bom. E aqui a Creuseni coloca: a justiça de Deus é misericordiosa. Perfeito, Creuseni, porque é a quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos. Vejam, só pode ser misericordioso o coração que for justo. Por isso misericórdia ou compaixão é a quinta virtude. Então vejamos, um coração justo, um coração pacífico, um coração resignado, um coração humilde, tem como ser misericordioso. Só se ascende ao degrau da misericórdia, da compaixão, aquele que já ascendeu ao primeiro, humilde, ao segundo, resignado, ao terceiro, pacífico, ao quarto, justo. Aí ele é compassivo. Compaixão não é ter pena. Compaixão não é ter dó.
é compadecer junto, é padecer junto, desculpe, padecer junto, compadecer. É compaixão quando você sente, percebe, sente o clima da outra pessoa. É como se você fosse a outra pessoa e sentisse esse clima que a outra pessoa está sentindo. É tão forte que foi o sentimento colocado no bom samaritano, na parábola. E um samaritano que ia de viagem, vendo o caído, movido de íntima compaixão, aproximou-se dele. Compaixão foi o que fez Jesus chorar ante as pessoas em Betânia, no túmulo de Lázaro. Jesus chorou porque Lázaro havia morrido? Não. Jesus havia dito, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Mas supondo, só para fins didáticos, que Lázaro tivesse morrido e Jesus soubesse que podia trazê-lo de volta à vida, ressuscitá-lo na linguagem bíblica, só para fins didáticos, suponhamos que fosse assim, por que Jesus choraria, se ele sabia que ia trazer Lázaro de volta? Sabendo que Lázaro não havia morrido, por que Jesus choraria? Então, independentemente da corrente interpretativa, da corrente teológica que interpreta, se estava dormindo ou se podia ressuscitar, não caberia o choro. Mas o texto é narrado dizendo, e Jesus, vendo a multidão, moveu-se de compaixão e chorou. Vendo a multidão, moveu-se de compaixão e chorou. Ou seja, sentiu o clima daquelas pessoas. Chorou porque elas choravam. E não porque Lázaro havia morrido, ou porque Lázaro estava dormindo. É o que a Kelly coloca, empatia. Sim, empatia, colocarmos-nos no lugar do outro, mas a compaixão é a empatia mais profunda que nós podemos ter. Por isso, ela é a quinta bem-aventurança. Por isso, ela é o quinto degrau. Só depois de sermos humildes, resignados, pacíficos, justos, é que entenderemos a compaixão. Porque até lá sentiremos pena, sentiremos dó. Mas sermos compassivos, a estrada é mais longa. Os degraus têm um número maior para serem galgados, para serem subidos, para neles ascendermos. Ou a eles, melhor dizendo, ascendermos. Perceberam? E uma vez sendo misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde, podemos subir o sexto degrau. E qual é a sexta bem-aventurança? Aliás, a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E qual é o sexto degrau? A sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Vejam, pureza de coração. Mas como é a estrutura? Bem-aventurados os puros de coração, porque deles, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quer dizer, a pureza de coração não é ingenuidade, porque é puro o coração que é compassivo, justo, pacífico, resignado e humilde. Como que uma pessoa humilde, resignada, pacífica, justa e compassiva será ingênua? Então, pureza de coração, os puros de coração, são aqueles que já subiram 5 degraus, têm uma estrutura de amorosidade, de justiça, de bondade, de resignação, que permite enxergar virtudes onde pessoas outras só enxergam defeitos. Vejam, vamos observar. Os espíritas conhecemos muito a prece de Cáritas. É muito comum conhecer a prece de Cáritas. O final da prece
o finalzinho. Como que ela se encerra? Eu vou dar um tempinho para você se lembrar, porque normalmente é decorada a prece. Mas vejam, fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Fazei de nossas almas um espelho na qual se refletirá a vossa divina imagem. Nessa expressão, o que está sendo dito? Os espelhos são nossas almas. Ou seja, quem são os espelhos? Nós. Um espelho. Que imagem se reflete no espelho? A imagem do Criador. Fazei de nossas almas um espelho no qual refletirá a vossa divina imagem. Então nós somos um espelho no qual se reflete a imagem de Deus. Só o coração puro enxerga Deus nas pessoas. O espelho reflete, mas as pessoas não enxergam. Só uma pessoa que traz a pureza do coração enxerga a divindade que todos trazemos. Só a pureza de coração entende e enxerga a perfectibilidade humana, que todo ser humano pode evoluir e crescer. Se olharmos a estrutura dita pelo Cristo, nós temos uma parábola em que ele, o Cristo, disse: o Senhor reunirá os seus servos e dirá a eles: estive nu, vestiste-me, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava preso, foste me visitar, estava doente, foste me ver, era estrangeiro, abrigaste-me. E aí os servos dirão ao Senhor: Senhor, mas quando nós e repete tudo isso, quando te fizemos isso? E o Senhor responderá: todas as vezes que fizeres ou fizestes a um dos meus, é a mim que o fazeis. Veja, todas as vezes que cuidar de outro, é do Senhor que estamos cuidando. Ou seja, enxergar Deus nas pessoas. Enxergar Deus nas pessoas. A Ciomara diz aqui, no Livro dos Espíritos fala, quanto mais evoluirmos, mais estaremos próximos de Deus. Questão número 11 do Livro dos Espíritos. Um dia o homem verá Deus? E eles respondem: sim, quando não mais estiver obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, o homem verá e entenderá Deus. É o mesmo que encontraremos no capítulo 16 do Evangelho. Eu vou fechar aqui minha Bíblia, porque o vento está empurrando as folhas. É o mesmo que encontramos no capítulo 16 do Evangelho de João, quando Jesus diz: chegará o dia em que pedireis ao Pai em meu nome, e eu não vos digo que rogarei ao Pai por vós, pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. Ou seja, quando evoluirmos, nós entenderemos Deus e conversaremos no sentido simbólico com Deus. Então vejamos que isso só acontece num nível evolutivo maior, só na sexta bem-aventurança, só no sexto degrau. Só é puro o coração que antes for justo, misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde. Só. Por isso é a sexta. E quando ascendemos à sexta bem-aventurança, quando estamos no sexto degrau, vem o último, o sétimo das virtudes. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Pacificador é diferente de pacífico, como já dissemos. Por isso, ser pacífico é o terceiro degrau, e ser pacificador é o sétimo. Não se dá o que não se tem. Como ser pacificador se eu não trago a paz em mim? Ninguém dá o que não tem. Por isso, primeiro eu desenvolvo o sentimento da paz, lá no terceiro degrau, para depois ser pacificador, lá no sétimo. E entre o terceiro e o sétimo, temos o senso de justiça, a compassividade e a pureza de coração. Qual foi o ser que recebeu o título de Filho de Deus? Qual? Todos somos,
Mas quem envergou esse título? Jesus. Ele envergou esse título. Ele envergou o título, Filho de Deus, porque ele era pacificador. Ele pacificou. Eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. Olha que perfeição. Ele poderia dizer isso. Nós conseguimos deixar a nossa paz? Eu, pelo menos, não consigo, porque eu não sou pacificador. Eu não ascendi ao 7º degrau. Creio eu, estou arranhando para ver se consigo chegar no 1º degrau. Posso falar da paz, mas eu não consigo exalar a paz na forma dita pelo Cristo. Eu posso exalar a paz na forma que o mundo diz, mas na forma que o Cristo ensinou, não. Porque ele disse: eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E Emmanuel, comentando essa frase do Cristo, ele diz: a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Ou seja, para a ideia do mundo, paz é a ausência de conflitos. E paz é o sentimento e a atitude ante as facilidades e as dificuldades. E se olharmos ainda lá o capítulo 16 de João, Jesus, ele grafa Jesus dizendo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, pois no mundo tereis aflições. Então, ser pacificador só é possível para aquele coração que é justo, que é puro, misericordioso, justo, pacífico, resignado e humilde. Aí sim, 7ª bem-aventurança. Aí sim, o patamar dos filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Perceberam? Vejamos a perfeição desse item do Sermão do Monte. Vejamos a perfeição das bem-aventuranças. Vejamos a importância do perseverar, do ashrei. E aí, atingindo, vejamos, esse 7º patamar, ou esse patamar, vem as 2 bem-aventuranças de perseguição. Olha que interessante. Vem a 8ª, vem a 9ª. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e disserem calúnia contra vós por causa do meu nome. Exultai-vos e alegrai-vos, pois grande é a recompensa que vos espera nos céus, pois assim fizeram com os profetas que os precederam. Vejam, para ser perseguido por causa do nome do Cristo, tem que ser bom demais. Desculpa a expressão mineira que eu vou usar, mas não pode ser meia boca. Para ser perseguido em nome do Cristo, precisa ser muito bom. Senão não vai ser nem visto para ser perseguido. Conta-se que certa vez, uma senhora chegou para o Chico, uma pessoa chegou para o Chico e disse: Chico, eu descobri que eu estive reencarnada na época do cristianismo nascente, na época das perseguições contra os cristãos. E ele diz: que bom, que bom. Chico, eu descobri, me contaram, que eu fui uma das pessoas, das cristãs, que foram devoradas pelos leões. Eu fui colocada na arena, e ali eu fui uma das que foram devoradas pelos leões. Você deve saber quem você foi na encarnação lá nessa época, né, Chico?
Ele falou assim, saber até não sei, mas eu desconfio que eu devo ter sido a pulga do leão que te devorou. Ou seja, em outras palavras, como o bom mineiro que ele era, desce daí, menina, desce daí, abaixa o facho. Para ser perseguido, ser comido pelos leões, tem que ser muito bom. Não dá para ser qualquer um. Por isso as perseguições vêm depois. Só vem depois dessas virtudes ascendidas. Então podemos ter certeza, se nos achamos perseguidos, é por falha nossa mesmo. São processos remissivos dos aspectos reencarnatórios. Pensemos nisso. Então, as bem-aventuranças abrem o Sermão do Monte com essa maestria, com esse incentivo às pessoas, e mostrando a todos nós os degraus, mostrando para todos nós qual é o caminho, mostrando para todos nós quais são as atitudes necessárias para o nosso crescimento. Não queiramos, mineiramente falando, dar um passo maior do que as pernas. Assim que nossas mães nos falam. Menino, não dê um passo maior do que as pernas. Bem mineiro, um outro ditado que minha mãe me dizia, não avance na lua pensando que é queijo. Nós mineiros somos assim. Não avance na lua pensando que é queijo. Não dê um passo maior do que as pernas. É o Sermão do Monte dizendo, passo a passo, step by step, passo a passo, item a item. Vejamos que beleza. Por isso eu optei em começar o nosso estudo do Novo Testamento falando, né, dessa ideia das bem-aventuranças. Sei bem que muitas coisas outras podem ser interpretadas e tiradas do sermão, mas, né, respeitando o meu próprio limite, é o que eu depreendo analisando, lendo esse sermão. E bem dentro daquilo que eu comentei logo no início da nossa fala. Bem dentro do perseverar, do ashrei, do continuar, do não desanimar, do bom ânimo, como ele disse o Cristo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então fica aqui esse primeiro esboço do nosso estilo de encontro aos domingos, pela manhã. Peço desculpas porque faltou energia elétrica e não consegui entrar ao vivo no YouTube. Então vou subir agora o vídeo para o YouTube e só consegui ao vivo aqui pelo Instagram. Então desculpem aqui o meu olhar talvez perdido algumas vezes, porque eu olho para uma tela, olho para outra, olho para essa, olho para essa. Então assim, tem hora que dá uma ideia de um olhar difuso, né, olhando para tudo ao mesmo tempo, mas não é, tá certo? Espero que tenha sido pelo menos um pouco, né, útil esse nosso bate-papo de hoje. Desculpe-me aqui a todos que fizeram talvez perguntas e eu não pude lê-las aqui. O celular é pequeno, passa muito rápido aqui as falas do Instagram. As que eu li, eu consegui utilizá-las. Obrigado pelos comentários que fizeram, pelos acréscimos, contribuições que fizeram, né? Muitos aqui eu vi que fizeram contribuições, trazendo citações. Então, muito, muito legal. E aí continuaremos no próximo domingo, mineiramente falando, se Deus quiser, no próximo domingo, às 9 da manhã, né? Torcendo para que a energia esteja bem, a energia elétrica, e nós retomaremos. E ao longo da semana eu aviso, desculpe, nós vamos seguir o estudo, né? Não vou avisar, nós vamos seguir o estudo do Sermão do Monte, trabalhando na próxima semana a fala de Jesus aos discípulos. Nós vamos seguindo, tá? Alguém me perguntou aqui que Bíblia eu sugiro, ou que tradução eu sugiro. Temos boas traduções, né? O Novo Testamento, nós temos a tradução feita pelo Haroldo Dutra, muito boa tradução. Temos as traduções, né? A tradução, mas com diversas edições de João Ferreira de Almeida, que
particularmente gosto muito, é o que eu disse, eu uso muito essa Bíblia de Estudos de Genebra, porque eu acho bem produtiva essa Bíblia de Estudo, pelas notas de rodapé e pela qualidade da tradução. Tem a Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia boa também, e eu uso muito também, embora está ficando um pouco difícil, que as letras, parece-me que as letras da minha Bíblia estão diminuindo, está ficando difícil de lê-las. Eu uso muito uma tradução de João Ferreira de Almeida, aliás, duas que eu uso bastante. Uma foi editada em 1952, eu ganhei de presente da minha mãe, e está ainda com o português, né, com a estrutura da gramática, da ortografia, melhor dizendo, antes da reforma da década de 60. Então ainda temos lá PH no lugar de F, mas eu gosto muito justamente por isso, ela guarda um certo respeito à polidez, né? Ela tem menos linguagem de hoje, digamos assim, e gosto muito. E uma também de João Ferreira de Almeida, que foi editada em 1975, né? Também que eu gosto muito pelo respeito gramatical, pelo respeito semântico, pelo respeito linguístico, porque as Bíblias que o pessoal às vezes coloca assim, Bíblia na linguagem de hoje, elas reduzem a capacidade, a possibilidade interpretativa. A tradução do Haroldo, do Novo Testamento, é muito boa. Ela traz excelentes notas de rodapé, excelentes. Ela respeita muito a exegese, com os colchetes, explicando os detalhes de possíveis acréscimos ou supressões. É uma tradução muito boa. Quem a tem pode seguir com ela, claro. É uma tradução muito boa. E também eu uso com certa frequência a Bíblia King James, a tradução King James, que é uma tradução para a língua inglesa, que se tem hoje em português, lá do século XVII, então muito interessante também. E tenho uma que eu ganhei de presente numa forma eletrônica, que é a primeira edição da tradução de João Ferreira de Almeida, lá do século XVII, escrita no português de Portugal, que era falado na Holanda, que era onde ficava João Ferreira de Almeida. Então eu tenho essa também. Confesso que ela é um pouco difícil de ler, porque ela tem expressões do galego, português, então dificulta um pouco, né? Vi a Márcia colocando aqui, a MacArthur, excelente. Inclusive, Márcia, está chegando para mim. Eu comprei uma edição nova da MacArthur, pelo que me mandaram, está chegando aqui pelo correio. É uma tradução muito boa também, a comentada por MacArthur. Muito boa, tá certo? Bom, isso é só atendendo ao pedido que foi feito aqui. Encerramos, conforme havíamos combinado, no máximo 1h15. Encerramos. Que tenham todos vocês um excelente domingo, uma excelente semana, e, se Deus quiser, para quem ainda quiser também, no próximo domingo, 9 horas, retomaremos o nosso estudo. Fiquem com Deus, Deus abençoe.